Bom dia, agora nós vamos iniciar o estudo do capítulo 3, onde nós vamos falar sobre estequiometria, que é a medida que nós utilizamos aqui na química de processos químicos como as reações químicas. Nós também vamos fazer o estudo de cálculo com fórmulas e também de equações químicas. Então, nesse primeiro tópico, primeiro nós vamos falar sobre equações químicas. E aí, falar sobre a teoria de Lavoisier, que ele fala que a massa é conservada em uma reação química. O Lavoisier, que é considerado o pai da química, então ele que elaborou aquele postulado que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá certo? Que é uma das poucas leis onde você não tem exceções, né? A lei de Lavoisier ela não tem exceção, ela vai estar ela está correta para qualquer transformação química. Então, nós utilizamos equações químicas para descrever as reações químicas. E essa equação química ela é formada de duas partes, os reagentes e os produtos. Os reagentes são colocados aqui antes da seta. Nesse exemplo de síntese de água, está mostrando gás hidrogênio, gás oxigênio, e o produto é colocado depois da seta. Então, nessa reação, eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio para reagir com uma molécula de gás oxigênio e formar duas moléculas de água. Esses números foram colocados aqui na frente, 2, quando não aparece nada é 1, e aqui 2, eles são chamados de coeficiente da reação. Eles são utilizados para fazer o balanceamento das reações que deve sempre ser feito antes de você fazer qualquer cálculo estequiométrico. Tá? Então, esses números aqui na frente, eles não mudam a fórmula química, eles apenas mudam a proporção para que a lei da conservação da massa seja obedecida. Porque se eu tenho 4 hidrogênios agora no reagente, eu tenho que ter 4 hidrogênios no produto. Se eu tenho 2 oxigênios no produto, eu tenho que ter 2 oxigênios aqui no reagente, tá certo? Agora, esses números 2, 2, 2 aqui, quando não aparece nada é 1, eles são chamados de índice. E eles, se eles forem modificados, você também modifica a substância química. Por exemplo, gás oxigênio é O2. Se eu substituir esse 2 por 3, eu vou ter o gás ozônio, que tem propriedades bastante diferentes. Portanto, esses números aqui embaixo, eles não devem ser alterados quando você faz o balanceamento de uma reação química, porque senão você vai alterar a fórmula da substância e a propriedade dela. O que você pode é colocar números na frente, que são os coeficientes, para você equilibrar uma reação química. Bom, continuando então, a equação química para a formação da água pode ser visualizada como duas moléculas de hidrogênio reagindo com a molécula de oxigênio para formar duas moléculas de água. Mostrando aqui a modelo de bolas, você tem então duas moléculas de hidrogênio reagindo com o oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Então, os coeficientes estequiométricos, são esses números 2, 1 e 2, são colocados na frente, eles fornecem a proporção de reagentes e produtos e eles não alteram a fórmula. Já neste outro exemplo aqui, está mostrando para você que a água é diferente do peróxido de hidrogênio. Então vamos lá, se eu tenho uma molécula de água, eu tenho em uma fórmula 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Se eu coloco o número 2 aqui na frente, isso então é um coeficiente, eu só estou indicando que são duas moléculas de água, eu não estou alterando a fórmula da água. Né? E em duas moléculas de água, eu vou ter um total de 4 átomos de hidrogênio e de 2 átomos de oxigênio. Agora, quando eu modifico esse número 1 aqui no H2O para 2, eu tenho uma substância completamente diferente, que agora é um peróxido de hidrogênio. Então eu alterei o índice, e se eu altero o índice, eu altero a fórmula da substância, e a substância vai ter propriedade diferente. Então, na molécula de peróxido de hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, a lei da conservação da massa, ela fala que a matéria não pode ser perdida em nenhuma reação química. Então, o exemplo que a gente mostra agora é uma reação simples de combustão. O metano, que é o composto orgânico mais simples que existe, ele, quando sofre combustão, ele é o combustível. Para sofrer combustão, ele tem que reagir com um comburente, e o comburente é o gás oxigênio. Então, todo hidrocarboneto, quando sofre uma reação de combustão, reage com o gás oxigênio. E se essa combustão for completa, sempre irá produzir CO2 e água. Bom, eu tenho na fórmula de metano um carbono e 4 hidrogênios. E aí, quando eu produzi CO2 e água, eu passei a ter uma molécula de CO2 com um carbono e 2 oxigênios. E na molécula de água,
foi colocado o número 2 aqui apenas para equilibrar, balancear a equação. Então, como é que você faz o balanceamento de equação? Geralmente a gente começa o balanceamento por um metal, se estiver presente na molécula. E aqui nós não temos nenhum. Que a gente faz o balanceamento por tentativas, tá certo? Analisando os átomos que existem nos reagentes e os átomos que tem no produto. Então a gente geralmente começa a balancear pelo metal. Nesse caso, não tem nenhum metal. Depois a gente busca um ametal. Metal, carbono é ametal, oxigênio é ametal. Só que esse a gente realmente deixa por último. Não tem nenhum ametal diferente de carbono e oxigênio aí, e temos o átomo de hidrogênio também na forma. Então, se você buscou um metal, você não tem. Um ametal diferente de carbono e oxigênio, você não tem. Então você vai agora para o próximo, que é o carbono. Então a gente analisa o carbono. Um carbono aqui, um carbono aqui. Então você tem um carbono nos reagentes e um carbono no produto. Então o carbono está certo, não precisa fazer alteração nenhuma. Depois do carbono, a gente analisa os hidrogênios. Aqui você tem 4 hidrogênios. Na forma de água só tem 2. Então, para equilibrar, você vai precisar de colocar um 2 aqui na frente para indicar que você tem 4 hidrogênios. Então, por isso foi colocado esse coeficiente aqui na frente. E, por fim, você analisa o oxigênio. Quando você colocou esse 2 aqui na frente, você passou a ter 2 oxigênios aqui. Aqui está errado. Aqui está dizendo 2 carbonos, mas aqui é 2 oxigênios. Você passou a ter 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui, você passou a ter 4 oxigênios. Então, para você equilibrar, no reagente também precisa ter 4 oxigênios, por isso você coloca o número 2 aqui, para você então balancear essa reação, tá certo? Então, você, para fazer o balanceamento, primeiro você faz uma tentativa, primeiro você começa pelo metal, depois você vai para o ametal, depois por carbono, hidrogênio e o oxigênio. Então, isso é uma tentativa. Em muitas reações você vai conseguir balancear desse jeito. Em outras, você pode ter um processo de oxo-redução, por exemplo, que seja mais complexo, então você vai precisar de estudar como balancear esse tipo diferente de reação. Mas nesse momento nós vamos apresentar apenas exemplos de reações simples. Então eu vou fazer um primeiro exemplo para vocês aqui. Então faço o balanceamento das seguintes equações determinando os coeficientes não fornecidos. Então a primeira reação que eu tenho é a síntese de óxido férrico ou óxido de ferro 3. Então, para balancear pelo metal, eu tenho 2 ferros no produto e apenas 1 no reagente. Então, eu vou colocar o número 2 aqui na frente do ferro para equilibrar o ferro. Só que eu tenho 3 oxigênios no produto e 2 no reagente. Eu até posso colocar um número 1,5, tá vendo? Eu coloquei 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então, essa reação está balanceada, não tem problema. E vocês vão ver mais à frente que esse número 1,5, ele não indica apenas que é uma molécula e meia de gás oxigênio, porque isso não existe. Meia molécula não existe. Na verdade, esses números vão indicar números de mols, né? 1,5 mol existe, né? Já que 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. Então, 1,5 mol seria 9,03 vezes 10 elevado a 23. Então, não tem problema colocar um número não inteiro aqui. Tá? Então, quando eu coloco 2, eu vou balancear o ferro. E quando eu coloco 1,5 na frente do oxigênio, eu vou balancear o oxigênio, porque 2 vezes 1,5 vai dar 3. Eu poderia deixar os números assim, não inteiro? Posso, não vai ter problema na hora de fazer cálculo estequiométrico. Mas se eu quiser colocar números inteiros, basta que eu multiplique toda essa equação aqui por 2. Então, no lugar de 2 átomos de ferro, eu passo a ter 4. E aí, no lugar de oxigênio, eu passo a ter 3. De 1,5 eu passo a ter 3. E 2 Fe2O3, onde eu vou ter 4 ferro no produto, 4 no reagente, 6 átomos de oxigênio no reagente e 6 átomos de oxigênio no produto. O que aparece aqui em uma reação mais completa é a propriedade física, indicando que o ferro é sólido, o oxigênio é gás e o óxido de ferro 3 ele é sólido. Tá? Então, é apenas mais esse detalhe na reação. Já no segundo exemplo, nós vamos mostrar aqui uma reação de combustão do hidrocarboneto etileno, que é o eteno, C2H4, a forma molecular dele. Vai reagir com gás oxigênio, como eu disse antes, todo hidrocarboneto, quando sofre uma combustão completa, reage com gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Nesse caso, todas as substâncias estão em estado gasoso. Então, para balancear, primeiro eu analiso o carbono. Eu tenho 2 carbonos aqui no C2H4 no reagente, só tem 1 no produto. Então eu vou começar colocando um 2 aqui na frente para equilibrar o carbono. Né? Já que nessa molécula não tem o metal nem a metal, começa olhando o carbono então.
Depois a gente analisa os hidrogênios. Aqui são 4 hidrogênios no reagente. Lá no produto, eu só tinha 2, né? Então basta eu colocar o número 2 aqui para equilibrar. Então passo a ter 4 hidrogênios também. Agora, eu passei a ter no produto 2 vezes 2, 4 oxigênios, mais 2 oxigênios aqui, 6 oxigênios. Então, para equilibrar os oxigênios no reagente, basta colocar o número 3 aqui na frente, e aí a minha equação está balanceada. Já nesse terceiro exemplo, o alumínio reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio mais gás hidrogênio. Começa a balancear pelo metal. Alumínio tem 1 no reagente, alumínio tem 1 no produto, então está tudo certo. Depois eu vou para o ametal, que é o cloro. O cloro tem 1 no reagente e 3 no produto. Então eu posso colocar o número 3 aqui na frente do HCl. E aí eu vou balancear o cloro. Depois que eu balanceei o cloro, eu vou para o hidrogênio. Eu passei a ter 3 hidrogênios no reagente e eu só tenho 2 hidrogênios no produto. Para ter 3, basta eu colocar 1,5 aqui. 1,5 vezes 2 vai dar 3. E essa equação está balanceada. Da mesma forma como eu fiz no exemplo A, se você não quer números não inteiros aqui no seu balanceamento, basta você multiplicar toda a sua equação então por 2. Então você teria 2 alumínio, 6 ácido clorídrico, 2 cloreto de alumínio, mais 3 gás hidrogênio. E a equação também estaria balanceada, só que com os menores números inteiros possíveis. Tá certo? Então finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.